Bom dia a todos, colegas e professores da banca. Meu nome é Douglas Fernando Zufo Pederseti e vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado como Medição Experimental e Identificação de Parâmetros de Suspensão de Caminhão, orientado pelo professor Dr. Herbert Martins Gomes e pelo co-orientador, o engenheiro José Gilberto Coral Filho. Bom, o que me levou à motivação desse trabalho é que, sendo um dos veículos mais importantes da humanidade e essencial para a vida de todos nós, responsável pela distribuição pelo transporte de tudo que se usa e vê, principalmente no Brasil hoje, o caminhão é uma peça muito importante da história. Por isso, fazer um estudo sobre esse objeto é de suma importância para continuar contribuindo com o combustível do país. Atrelado a isso, conforme a pesquisa elaborada do ano de 2019 pela Confederação Nacional de Transportes, a CNT, um total de 59% da malha rodoviária brasileira apresenta alguma patologia associada. Assim, os operadores de transporte passam grande parte de sua vida submetidos a situações que proporcionam exposição considerável a vibrações, sendo a mesma um agente etiológico com potencial de causar grave prejuízo para a saúde. Para que seja viável a implementação de estudos capazes de gerarem os melhores resultados para a promoção, a evolução dos sistemas de suspensão veiculares, é imprescindível que sejam desenvolvidos modelos numéricos representativos dos veículos automotores utilizados nas vias de tráfego. Assim, os parâmetros principais das suspensões, rigidez e amortecimento, poderão convergir através de trabalhos de otimização para valores adequados ao melhor conforto, dirigibilidade e aspectos determinantes para a saúde ocupacional. Bom, o objetivo do trabalho busca identificar os parâmetros da suspensão de caminhão modelo Mercedes L1313, visando a validação do modelo numérico proposto. Será realizado um teste experimental, onde medições de aceleração no caminhão em situações de obstáculo do tipo lombada será utilizado para obter os dados necessários para realizar a otimização, buscando assim validar o modelo numérico proposto no trabalho. Rotinas numéricas para a análise do caminhão, assim como o processo de otimização, serão desenvolvidas em MATLAB com o objetivo de validar as curvas dos resultados experimentais obtidos. O modelo de suspensão aqui indicado parte do estudo de Lee e adaptado ao modelo de caminhão, onde foi ensaiado experimentalmente. O modelo apresenta 3 eixos rígidos, sendo 2 traseiros apoiados em feixes de mola, apresenta um baú traseiro, uma cabine dianteira apoiada em 4 molas sobre o chassi, amortecedores e um assento apoiado na cabine. O sistema todo é composto por 13 graus de liberdade. Utilizando o método de integração de Newmark, na primeira equação aplicamos o equilíbrio de forças para o primeiro grau de liberdade, que corresponde ao deslocamento vertical do assento do motorista. Aplicando as relações implícitas, a equação de equilíbrio dinâmico para o caso do deslocamento vertical do centro de massa da cabine, o segundo grau de liberdade, está indicado pela equação 2. As equações de equilíbrio dinâmico são montadas para os demais 3 graus de liberdade, onde podemos dispô-las em formas de matrizes de massa, rigidez e amortecimento, equacionando o problema através de uma relação global de equilíbrio representado pela equação 3. Para a resolução de sistemas de equações diferenciais no tempo, o método de Newmark utiliza 2 parâmetros, alfa e delta, que podem ser determinados para obter a precisão e estabilidade desejada. Os valores utilizados seriam de alfa 0,25 e delta 0,5. Expressando a aceleração e velocidade em relação ao deslocamento e substituindo na equação diferencial de movimento, e resolvendo-se para o deslocamento, chega-se à equação 6. Aqui é utilizado um ΔT de 1 vezes 10 na menos 4 para assegurar a acuracidade, onde os valores menores não modifiquem os resultados obtidos. Para realizar a otimização, utilizou-se o algoritmo PSO, criado por Kennedy e Eberhard. O algoritmo visa a modelagem de forma simplificada do comportamento de grupos sociais de animais, como enxame de insetos, cardume de peixes e por aí vai. Bom, cada partícula vai estar em movimento, logo, cada uma delas possui uma velocidade e uma posição. Como estas partículas não são boas em buscar soluções sozinhas, elas trabalham em cooperação, ou seja, elas utilizam a informação associada à sua vizinha e ela reconhece qual delas tem o melhor resultado de busca, se direcionando a esse resultado.
que seria a função objetivo. Agora, observando as seguintes equações, onde x é um parâmetro para segurar o comportamento convergente, xlbest seria o melhor conjunto de variáveis do projeto J encontrada pela partícula I. xgbest é o melhor conjunto de variáveis do projeto encontrado por toda a população, onde lambda1 é o componente cognitivo individual, lambda2 é o componente cognitivo coletivo e Δt é o intervalo de tempo. Como critério de parada, usou-se as distâncias entre os dois melhores globais respectivos, aliado a um cálculo baseado no coeficiente de variação das soluções. Quando ambos os critérios são satisfeitos, a convergência é assumida e o algoritmo de otimização finaliza as iterações. Para a realização dos testes experimentais, os materiais utilizados foram 5 acelerômetros triaxiais ADXL335 com 15 canais de aquisição de dados, um netbook Asus utilizando o MATLAB 2012 e uma placa USB de 1608 GB para aquisição dos dados, com uma taxa de 400 Hz de frequência. Na figura, podemos observar o local onde cada acelerômetro foi instalado: no assento do motorista, na cabine abaixo dos pedais, dentro do baú, no primeiro eixo rígido e, por fim, no terceiro eixo rígido. Nas figuras a seguir, podemos observar a instalação de 2 dos 5 acelerômetros utilizados, no primeiro eixo rígido e no terceiro eixo rígido. A realização do teste foi feita na rua Fernando Ferrari, em Canoas. O trecho é em asfalto e contém uma lombada, como observamos na figura ao lado do mapa. A distância total do trecho é de aproximadamente 110 metros, sendo composto por pista de aceleração do caminhão para atingir velocidade constante, a lombada, e pista de desaceleração com completa parada. Foram testadas duas velocidades do caminhão, 15 e 20 km por hora. E para cada um dos testes foram realizadas 3 repetições para as mesmas condições por questões de repetibilidade, totalizando 6 testes. Para a identificação dos parâmetros, a função objetiva adotada a ser minimizada são os valores de acelerações máximas, mínimas e RMS para o assento do motorista, para o primeiro eixo rígido do caminhão e para o terceiro eixo rígido do caminhão. O problema de otimização com a função objetivo é dado pela equação 9, onde f de x é a função objetivo, a RMSI, o valor RMS da aceleração vertical para cada um dos pontos I medidos considerados, num significa numérico e S experimental. X e Y são variáveis de projeto, que neste caso são os multiplicadores para as constantes de rigidez da suspensão do veículo, compreendidas entre o intervalo de mais ou menos 90% em torno dos valores nominais. A escolha desses valores permite que o resultado final recaia sobre valores usuais para suspensões disponíveis comercialmente. Observando o fluxograma do processo de identificação, o algoritmo inicializa os parâmetros e variáveis. Então, o PSO gera pesos, que multiplicado pelas variáveis projeto, apresentam novos valores para as mesmas. Então, esses novos valores para as variáveis de projeto, rigidez e amortecimento, no modelo numérico do caminhão, implicam em novas acelerações, diferentes daquelas obtidas dos valores nominais. Essas novas acelerações, juntamente com as acelerações obtidas via experimental no caminhão, entram na função objetivo, que avalia a diferença entre essas acelerações. Se a função objetivo for maior que a tolerância pré-definida, então novos valores para as variáveis de projeto são gerados através dos pesos obtidos com o PSO. E caso a função objetivo for menor que a tolerância, o problema finaliza. Os parâmetros utilizados foram tolerância de 1 vezes 10 a menos 4, o número de partículas igual a 50, o número de iterações igual a 500, o momento de inércia igual a 0,5 e os componentes sociais e cognitivos foram de 2,01. Conforme o problema de otimização proposto, equação 9, buscou-se o conjunto ideal das rigidezes da suspensão veicular, de forma que o algoritmo promovesse a minimização da diferença entre valores numéricos experimentais
de acelerações máximas, mínimas e RMS, visando assim encontrar os parâmetros necessários para a representação numérica do veículo. Após a realização de 10 análises independentes do algoritmo de otimização PSO, obtivemos os seguintes resultados. O KS, que seria a rigidez da sede motorista, teve como melhor solução 1,9. O K1, K2, K3, K4 seria a rigidez da suspensão veicular. Apresentaram solução para 1,7 para K1 e K2 e 1,83 para as demais, atingindo assim a função objetiva o valor de 0,79. Aqui observamos os resultados com as mesmas condições para a velocidade de 20 km por hora. Para as velocidades de 15 e 20 km por hora, alguns dos valores das variáveis de projeto obtidos ficaram diferentes, especificamente Ks, K3, K4, K5 e K6. Imagina-se que a incerteza das medições possa ter afetado as pequenas diferenças encontradas com os dois casos de otimizações feitos, ou mesmo que tais parâmetros tenham comportamentos que sejam não lineares em função da velocidade do veículo. Este é o caso de feixes de molas, representados por K3, K4, K5 e K6, que têm comportamento não linear, desconsiderado neste trabalho. Mas vale salientar que as outras variáveis de projeto tiveram variações pequenas entre os dois testes sob velocidades diferentes. Com os valores obtidos para as variáveis de projeto, mediante a utilização do algoritmo acoplado ao modelo numérico, atingiu-se um resultado satisfatório para a diferença entre as acelerações numérico e experimental. Observamos que a diferença obtida no terceiro eixo rígido foi inferior a 4%. Para a velocidade de 20 km por hora, observamos os valores discriminados. Percebemos que o algoritmo de otimização implementado encontrou um valor ótimo para a função objetiva. Desta forma, o resultado numérico para a aceleração ficou condizente com os valores adquiridos de maneira empírica. Olhando novamente para o terceiro eixo rígido, observamos que a diferença foi inferior a 3%. Aqui, observamos os gráficos gerados pelo modelo numérico para os 3 pontos estudados. Percebemos também que, conforme o esperado, para as maiores velocidades os valores aumentam, apresentando maiores picos, tanto para as acelerações máximas e mínimas. Aqui, fizemos um comparativo das acelerações para o assento do motorista à velocidade de 20 km por hora. O gráfico gerado pelo modelo numérico para a aceleração vertical no assento é condizente com o gráfico obtido experimentalmente para o mesmo parâmetro, como podemos observar nos valores de pico. A diferença principal na configuração é um deslocamento dos valores máximos e mínimos de aceleração obtidos no experimento. A mesma ocorreu por causa da distância percorrida pelo caminhão até a ultrapassagem da lombada, enquanto no modelo numérico a ultrapassagem ocorreu em um período menor. Isso explica o valor RMS ter tido um percentual elevado comparado às acelerações máximas e mínimas demonstradas. Ao realizar-se a mesma comparação para as acelerações dos eixos primeiro e terceiro, percebe-se também a semelhança deste comportamento. Concluindo, os resultados experimentais demonstraram uma boa repetitividade, uma vez que após ser realizado 3 medições para cada velocidade, um total de 6, apresentou um desvio padrão baixo e coerente com os resultados numéricos. O resultado da otimização foi o esperado, apresentando consistência após 10 análises independentes. Os valores tiveram um desvio padrão insignificante, chegando a zero para a velocidade de 20 km por hora, indicando o bom desempenho do algoritmo de otimização. Acelerações máximas e mínimas apresentaram um bom percentual, o que atende ao que foi proposto, uma vez que o objetivo da função era observar os picos das acelerações após o veículo passar na lombada. A aceleração RMS divergiu um pouco, mas era esperado, visto que o resultado empiricamente leva em consideração todo o trajeto do veículo durante os testes. Já o resultado numérico leva em consideração a passagem pelo obstáculo. Obrigado a todos pela sua atenção.